Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Então o profeta Elias surgiu como fogo, sua palavra queimava como tocha. Fez vir sobre eles a fome, e em seus zelos dizimou. A palavra do Senhor ele fechou o céu, por 3 vezes fez descer o fogo. Como tu eras glorioso, Elias, em teus prodígios! Quem pode em seu orgulho igualar-se a ti? Tu que arrancaste um homem à morte e a Sheol pela palavra do Altíssimo. Tu que fizeste descer reis à ruína e homens ilustres de seus leitos. Que ouviste no Sinai a repreensão e no Horebe decretos de vingança. Que ungiste reis como vingadores e profetas para suceder-te. Que foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos de fogo. Tu que foste designado nas ameaças do futuro, para apaziguar a cólera antes do furor, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te virem e os que adormecerão no amor, porque nós também possuiremos a vida. Tal foi Elias, que foi envolvido num turbilhão. Eliseu ficou repleto de seu espírito. Durante sua vida nenhum chefe o pôde abalar, ninguém o pôde subjugar. Nada era muito difícil para ele. Até morto profetizou. Em vida fez prodígios, morto ações maravilhosas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, meus irmãos, desde o dia 8 de junho, a igreja nos propôs textos refletindo sobre a vida de Elias. E esse é um texto que veio como um fechamento. Por isso, gostaria de retomar as principais partes da vida de Elias. Elias surge em cena quando o rei de Israel, Acabe, resolve se casar com a princesa fenícia Jezabel. Com isso, entra em Israel adorações a falsos deuses, idolatria. Devido a isso, o Senhor Deus diz a Elias que vai mandar como castigo uma grande seca. Elias anuncia essa seca e Deus ordena para que ele vá até a torrente de Carite, onde ele é cuidado por Deus, que manda através de corvos pão e carne. Quando essa torrente seca, Deus manda ele seguir viagem até se encontrar com uma viúva, a viúva de Sarepta. Quando ele chega, a viúva está pegando lenha para fazer um pãozinho para ela e o filho, e depois morrerem de fome, pois na tigela só havia um pouquinho de farinha e no jarro um pouco de azeite. Elias diz para ela fazer o pão, mas antes daram a ele que não ia faltar azeite nem farinha. E assim aconteceu. O que me remete ao Evangelho de Lucas, capítulo 12, quando Jesus diz que considerai os corvos, eles não semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiro, entretanto Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Então, demos graças ao nosso Deus, um Deus de misericórdia que cuida de seus filhos. Bom, depois de um certo tempo, o filho da viúva falece e ela diz a Elias: foi para isso que você veio, para me acusar dos meus pecados? Olha o que me sucedeu. Elias se compadece da viúva e ora a Deus para que ressuscite o seu filho. E Deus atende a sua oração e o filho é ressuscitado. Isso vem para mim que nós devemos sofrer junto com os nossos irmãos as suas dores, Nós somos uma família em Cristo. A dor do meu irmão deve ser a minha dor. Então, soframos juntos e oremos uns pelos outros como uma grande família. Bom, após esse período, Elias volta ao rei Acabe para anunciar o fim da estiagem, o fim da seca, e faz uma prova com os profetas de Baal. Matam 2 novilhos, mandam os falsos profetas de Baal pedir para o Deus deles consumir o novilho.
enquanto ele rezaria para o verdadeiro Deus, o Senhor Javé, consumir o seu sacrifício. Os falsos profetas rezam o dia inteiro, nada acontece. Quando Elias clama ao Senhor Deus, ele manda um fogo que consome o seu novilho. Com isso, Elias mostra aquela nação que estava repleta de idólatras, né? Que existe só um Deus, um único verdadeiro Deus. E nesse episódio ele manda prender todos os falsos profetas e os passa a fio de espada, o que provoca a ira da rainha Jezabel, que manda um mensageiro dizer a Elias que naquela hora, no dia seguinte, estaria morto. Com isso, Elias resolve fugir, deixa o seu servo numa cidade e caminha um dia no deserto. E resolve descansar debaixo de uma árvore. E está tão desconsolado que pediu a Deus que acabasse com a sua vida. Mas Deus envia um anjo que o acorda e mostra um pão e fala: come e beba água. Ele come e bebe, volta a dormir, aí o anjo dali um tempo acorda, manda ele comer de novo, outro pão, beber água, que vai precisar para a sua viagem. Após disso, o anjo manda ele seguir viagem, ele anda mais 40 dias e 40 noites no deserto, até chegar ao Monte Horebe, o mesmo monte que Deus fez a aliança com Moisés. Chegando no Monte Horebe, Elias entra na mesma gruta que Moisés também se escondeu, e Deus se apresenta, primeiro como um furacão, depois como um terremoto e depois como fogo. E Elias ficou sempre dentro da gruta. Somente após quando Deus se apresentou com uma leve brisa, Elias resolveu sair. E Deus pergunta a Elias: o que fazes aqui? E ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuraram tirar minha vida. Aí Yahvé responde para Elias: vai e retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã, Jeú como rei de Israel, e ungirás Eliseu como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todas as bocas que não o beijaram. Então, Elias teve a coragem de enfrentar o rei da época e a rainha para denunciar as idolatrias que ocorriam e defender o único e verdadeiro Deus. Saibamos nós também, nos dias de hoje, estão repletos de idolatrias e falsas doutrinas, defender a verdadeira doutrina, defender o nome do Senhor. Para isso, tenhamos assim esse belo hábito de ler as Escrituras, de ler o Catecismo da Igreja, para nessas situações defendermos sempre a verdade. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.